Boa noite, vamos começar mais uma live aqui hoje e vamos falar muito de começo a emagrecer e logo depois volta a engordar. Por que isso acontece? Qual o motivo disso acontecer? E esse tema que eu escolhi aqui hoje é um tema que eu já queria falar dele há algum tempo, porque é uma questão que vem muito à tona, tanto em consultório quanto nos desafios, quando tem as turmas do desafio. O que eu ouço, né? O que eu ouço muito é justamente isso. Por que eu começo a emagrecer e não consigo manter? Logo depois eu volto a ganhar peso de novo. Tanto é que tem aquela questão assim, muitas pessoas falam que emagrecer não é tão difícil assim, o mais difícil é manter o peso quando a gente emagrece. Quem concorda com isso? Então vamos parar para pensar. Eu começo a emagrecer, paro. Aí eu paro e volto a ganhar peso de novo. Aí todo aquele, algumas pessoas podem chamar de trabalho que eu tive, todo aquele sacrifício que eu tive, tudo aquilo que eu fiz foi por água abaixo. Quem já viveu essa situação, comenta eu aqui para mim. Agora, pensa numa outra situação que acontece. Eu começo a emagrecer e eu fico tão feliz que eu tô emagrecendo, eu fico tão feliz que eu não tô me contendo, eu tô achando o máximo as roupas servirem, eu tô achando o máximo as pessoas me parando na rua e me elogiando, eu tô achando o máximo receber WhatsApp, menina, o que você fez? Eu também quero emagrecer desse jeito, me conta um milagre, me conta um segredo. Aí eu fico tão feliz que eu volto a engordar de novo. Quem já passou por isso? E aí não entende por que tá ganhando peso de novo e fala, nossa, mas por que isso tá acontecendo? Era uma coisa que estava sendo tão bom para mim. Quem já passou por esse tipo de situação? Vamos ver a terceira situação que geralmente ocorre, que a pessoa não consegue manter o que emagreceu. Comecei a fazer, então vamos lá, terceira situação. Comecei a fazer o meu projeto de emagrecimento, comecei a emagrecer, tudo fluindo bem, tudo caminhando bem, mas aí eu começo com pequenos deslizes repetidos diariamente, ou seja, todos os dias eu começo a ter pequenos deslizes. E aí, no final, lá na frente, eu vejo que esses pequenos deslizes que eu fui cometendo diariamente, repetidas vezes, causou um estrago no meu projeto de emagrecimento. E eu acabei voltando ao peso no estágio inicial. Por exemplo, já estava emagrecendo, tudo beleza, hoje diminuindo peso. Aí, hoje é sexta-feira, eu trabalhei demais a semana toda, então hoje eu mereço comer uma pizza e tomar um vinho. Até aí, ok, beleza. Mas aí quando chega no sábado, mas hoje eu fui convidada para uma festa e uma festa super bacana. Eu não sei quando eu vou ser convidada de novo para uma festa tão boa igual essa. E vai ter um monte de coisa gostosa. Então eu vou aproveitar que é uma festa, que é de graça. Que eu não sei quando que vai ter outra festa. Então eu vou comer a festa toda. Aí quando chega no domingo... hoje é domingo, minha sogra fez um almoço, eu não posso falar não pra minha sogra, porque senão ela vai ficar magoada, ela já tá de mais idade, tá chateada, então vou ter que comer. Chegou segunda-feira, acordou tomando um desinchar, fez um ovinho mexido, é foco, top, vamos lá, uhul, segunda-feira. Isso depois da sexta, do sábado, domingo. Aí a segunda, tudo tranquilo. Chegou na terça-feira, uma amiga me ligou que vai vir lanchar aqui em casa hoje à tarde, eu vou ter que fazer um café entre amigas, e aí como é que eu não vou colocar as coisas gostosas na mesa? Aí põe pão de queijo, põe bolo, põe aquele monte de coisa e toma o café com a amiga comendo de tudo. Quando vai ver, é o que acontece? Pequenos deslizes, mas que são repetidos diariamente numa alimentação. Aí é que mora o problema.
faz a alimentação certinha durante o dia, mas comete um deslize. No dia seguinte, a mesma coisa. No outro dia, e assim vai. Essa é a terceira situação. Qual das três você mais identifica e entende que logo que começa a emagrecer, esse tipo de comportamento começa a acabar, a destruir, a minar o projeto de emagrecimento e a voltar no estágio inicial? A Catrina com 1 e com 3. Cuidado com esse 3, Catrina. É o que eu tô falando aqui. Pequenos deslizes na alimentação, porém repetidos diariamente, causam grandes estragos no seu projeto de emagrecimento. É lógico, gente, que se a pessoa vai fazendo tudo certinho, vai se alimentando bem, comendo saudável, fazendo atividade física, com escolhas assertivas, um dia que ela for numa festa e comer alguma coisa ou outra, é um deslize que vai acontecer esporadicamente. O que eu tô trazendo aqui não é que não pode nada nunca mais. Esporádico é diferente de diariamente. Aí é que tá a grande diferença. E aí, gente, quando isso acontece, a pessoa vive o famoso efeito sanfona. Efeito sanfona. Limiar da dor muito forte, muito alto. A pessoa tá sofrendo, a pessoa tá se sentindo mal, a pessoa sente que tá lá no fundo do poço, tá no limbo, não tá aguentando a vida dela mais por N questões. Aí ela toma a decisão de que vai começar alguma coisa para mudar isso e busca alternativas para poder resolver essa questão na vida dela. E quando ela busca alguma alternativa para resolver, para minimizar essa dor, o que a pessoa faz? Ela começa a colocar em prática ações diferentes das que ela estava colocando antes e que estava fazendo só ganhar peso. Então aí a pessoa ela começa a colocar ações em práticas diferentes. Ao colocar ações em prática que são diferentes, ela começa a ter resultados. Aí ela começa a emagrecer. Vão lá, vão acompanhando esse raciocínio e vão se vendo durante esse raciocínio se vocês já não passaram por isso antes. Aí começa o quê? A controlar a alimentação, começa a fazer atividade física, tem gente que busca uma ajuda com um remedinho, alguma coisa. Ou seja, começa a criar um movimento, a sair daquela inércia que ela estava, praticando ações diferentes. Ao começar a fazer ações diferentes, que são congruentes, que são compatíveis com o objetivo dela de emagrecer, o que é o resultado disso? Começa a emagrecer, começa a eliminar peso, começa a perder medidas, começa a ficar bem, começa a ficar com autoestima, a autoestima começa a melhorar, começa a se sentir uma pessoa mais bonita, e aí vai desencadeando um monte de coisas boas, um monte de coisas positivas. E aí, sabe aquela dor inicial que a fez procurar isso tudo? Cadê a dor? Onde que a dor foi parar? A dor sumiu, diminuiu, amenizou, ou às vezes chega até a não existir mais. E aí, se ela não tá com essa dor mais, ela começa a fazer o quê? A flexibilizar mais o programa dela. Ela começa a ser mais permissiva, a se permitir mais, a sair do programa alimentar mais vezes. Quando a pessoa se vê, ela já se perdeu totalmente. Ela já perdeu o foco totalmente do que ela buscava inicialmente. E aí, geralmente, quando ela se toca disso, o que é que já aconteceu? Os quilos todos já voltaram. Esse é o famoso efeito sanfona. Quem já vivenciou isso, quem já passou por isso, quem identifica com isso que eu já falei. Aí é onde vem o X da questão, mas por que voltou? Por que não conseguiu manter? Porque a pessoa não construiu, né, as habilidades e as competências emocionais necessárias para a levar ao sucesso. Gente, para pensar. Vamos pensar aqui no seguinte. Vamos supor que você quer construir uma casa. Vamos supor que você mora de aluguel, ou então se já tem a casa própria, você quer uma outra casa que você quer construir para alugar. Aí você toma decisão e começa a construir a casa.
Só que no meio dessa construção, você para a construção da casa. O que vai acontecer? Você vai continuar sem a casa própria para morar. Por quê? Porque parou a construção. Então, é a mesma coisa no projeto de emagrecimento. Se a pessoa começa, mas se ela não fizer o processo de construção do desenvolvimento das habilidades que são necessárias, das competências emocionais, desenvolver essa construção de saber lidar com as emoções de uma forma competente, de uma forma eficaz, volta a ser o que era antes, porque o que começou a ser construído não deu continuidade. Por que muitas vezes a pessoa ela emagrece, depois engorda de novo? Porque ela não deu tempo de trabalhar isso. Ela simplesmente estava seguindo alguma coisa, ou um plano alimentar que foi proposto para ela estava só seguindo, mas sem criar consciência, sem fazer essa construção. Ou então, às vezes, o caminho que ela estava trilhando era de simplesmente estar sendo emagrecida de uma forma mais rígida e também não estava trabalhando essa base que era necessária, não estava construindo as habilidades que são necessárias. Tijolinho por tijolinho, isso aí, que é o quê? Quilo por quilo, passo por passo, passo a passo, mudança por mudança, aos poucos, muda uma coisa aqui, outra coisa ali. É o que a Maura falou aqui no início. Hoje eu estou mais consciente, trazendo consciência todos os dias. E se não houver esse processo de construção, volta ao estágio inicial. Gente, não existe milagre. Não existe, não adianta ir em busca da fórmula mágica do milagre. A gente sabe quais são os milagres, né, entre aspas, que as pessoas buscam hoje para emagrecer. Remédios, medicamentos de Facebook, de internet, medicamentos que falam, que vêm com uma proposta que a gente até assusta com as propostas que os medicamentos vêm apresentando. E aí a pessoa toma, depois volta. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Não sou contra quando está com acompanhamento médico a necessidade e a prescrição de associar um medicamento junto. O que eu só acho que isso é um posicionamento meu é do que o medicamento por si só não dá garantia da manutenção. O que eu entendo? Que aí quando para o remédio, volta o que era antes. Então, se tem a prescrição, se é necessário, se há indicação do medicamento, ok. Mas desde que ele seja apenas uma ferramenta e que paralela a ele se trabalhe também essa construção que eu tô acabando de falar aqui com vocês, essa construção do caminho. E para essa construção ser feita de uma forma eficaz, é necessário mudar muita coisa dentro da gente, começar a substituir os nossos prazeres imediatos, aquelas nossas ações que nos levam à busca do prazer imediato, e começar a pensar no que está lá na frente nos esperando, na nossa recompensa tardia. Entender que as nossas vontades, elas existem e sempre elas vão existir. Não existe medicamento, não existe tratamento que tire as nossas vontades. O que a gente precisa é aprender a lidar, a conviver e a controlar as nossas vontades. Entender que as nossas vontades, elas não são ordens. Não é porque surgiu uma vontade que eu tenho que cumprir ela agora. Eu já falei isso com vocês. Vontades não são ordens. É aprender a lidar com essas vontades quando elas surgem. E para isso, para poder aprender a fazer as escolhas que são necessárias, que são mais assertivas, aprender a falar não, aprender a escolher, é necessário muito treino, que eu tô falando, treino mental, treino de comportamental. E foco, porque quando muitas vezes que a gente se perde no nosso projeto de emagrecimento e começa a voltar a ter engorda, é porque a gente está perdendo o nosso foco. Aí o seu foco começa a ficar assim, ó, o foco que no início era aquele só, sangue nos olhos, eu tô enxergando, tá nítido aqui na minha frente. O seu foco começa a ficar embaçado, embaralhado, você já não começa a ver ele direito, já começa a ficar distante, aí você se perde. Para você saber se você está focada ou não no seu projeto de emagrecimento, responde essa pergunta aqui para mim. Você está falando muitos nãos
para o que te tira do seu propósito? Ou você está falando muito sim para o que te tira do seu propósito? Responde para mim. Você está falando muito não ou muito sim para as coisas que tiram você do seu propósito? É a maneira que você tem de avaliar se você está focada ou não no seu projeto de emagrecimento. É isso mesmo, ó, não existe milagre, mas também não é difícil quando a gente pensava antes. É um processo real, com obstáculo, e vence. E vence e aprende quando começa a fazer essa construção que eu expliquei aqui no início da live. Aí sim. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gosto sempre de comparar aqui a nossa, né, aqui dentro da nossa mentalidade como se fosse um computador. Um hardware que está cheio de drives mentais que são instalados. E como que esses drives mentais eles foram instalados ao longo da nossa vida? Quantos anos você tem aí do outro lado? 19, 20, 25, 30, 40? Ou seja, quantos e quantos anos que drives mentais estão sendo instalados aí, repetidos e da mesma forma? Você acha que vai ser com alguns dias, com um mês, com pouco tempo que você vai conseguir desinstalar todos esses drives que foram instalados ao longo da sua vida e instalar novos drives com muita rapidez assim? Isso é irreal, gente. Por isso que é necessária essa construção, para podendo ver e analisando o que tira, o que coloca no lugar e assim vai fazendo. E é dessa forma. E a gente vai falar agora sobre foco, porque quando você entende que começa a ganhar resultados e depois você não consegue manter e começa a voltar para o estágio inicial e começa a entender que o seu foco já está ficando embaçado, que você começa a se perder no seu projeto de emagrecimento. Quando você vê, você está comendo uma coisa aqui um dia, outra coisa ali outro dia, e é uma pizza aqui, é um sanduíche ali, e é uma macarronada aqui, e é um bolo aqui, e vai, repetidas vezes. Aí você fala, nó, desfoquei. E agora, o que é que eu faço? Como manter o meu foco? E aqui a gente vai falar de emagrecimento, mas isso é para todas as áreas da nossa vida que a gente precisa. Às vezes consegue, às vezes não, a Kênia tá falando, é isso aí. E quando a gente fala do falar não, é o fazer escolhas. E para a gente falar um pouco sobre foco, eu quero convidar a Camila para vir aqui, para entrar na live junto comigo e a gente falar um pouquinho sobre foco. Boa noite. Camila, eu estava falando com elas aqui, você estava participando também. Que quando a gente começa a dizer muito sim para as coisas que nos tiram do nosso propósito e a dizer, a gente começa a perceber que a gente está ficando desfocado. Aí, ó, você tá ganhando um monte de elogio, belíssima. Kelly te achou linda, né, Kelly? É igual a irmã, não é? A beleza são das irmãs. Fala sério. Vanessa, bate uma foto pra gente. Vanessa, faz um sorriso aí, Camila, com sorriso de irmãs. Bateu? Para depois marcar a gente lá e publicar. Camila, explica pra gente, então, o que é foco? Como que a gente pode definir foco pra gente primeiro entender o que é e depois trazer o foco para a prática? Muito bem, então vamos lá. Essa definição de foco, quando você fala dizer sim ou dizer não, ela vem do Steve Jobs. O Steve Jobs, conhecido da Apple, ele falava o seguinte: o que é foco? O foco não é eu dizer sim para uma coisa que eu quero muito, mas o foco é eu aprender a dizer não para as milhares de boas ideias que vão surgir ao longo do caminho. Que é exatamente o que você estava falando antes. Não é só, é também dizer sim para algo que você quer muito, e a gente vai falar disso aqui. Mas não é só isso, não é só eu pensar, eu quero ser saudável, eu quero atingir tal meta de peso. Mas é eu conseguir dizer não para o churrasco de fim de semana, para o almoço da sogra, para a cervejinha gelada no verão, para a bala, para o doce, para aquelas coisas, aquelas ótimas ideias, excelentes ideias. Sabe quando você está ali morrendo de calor e chega um açaí com leite ninho, leite condensado? Isso é uma excelente ideia para quem ama açaí como eu, por exemplo. Mas aí eu tenho que aprender a dizer não para essa excelente ideia
e dizer sim para a minha meta. Qual que é a minha meta? Eu quero pesar X quilos, eu quero ter um corpo magro, eu quero ter um corpo saudável. É isso que é foco. É isso que é ter foco. Uhum. Uma das Muito. definições. E Aham. aí, quando a Então gente começa a então é o pensar tanto que a em... gente está falando não, né? É o tanto que a gente está falando não. Para eu saber se eu estou focada, se eu não estou focada, é o tanto que eu estou conseguindo falar não para aquilo que me tira de onde eu quero chegar. De onde eu quero chegar, que é falar não para tudo que me afasta, né? Da minha meta, do meu objetivo. Vamos perguntar aqui para o pessoal, meninas e meninos, né? Que nós temos homens na live também. Pessoal, quem está assistindo a gente aqui na live, agora que vocês sabem a definição de foco, fala para gente. Vocês estão conseguindo dizer não para aquilo que aparece no meio do caminho para te impedir de chegar lá onde você quer? Responde para gente. Vocês estão conseguindo dizer não? Camila, e quando assim, né, depois que você definiu o que é foco, as pessoas já estão entendendo o que é foco, o que não é foco, as pessoas começam projetos, não só de emagrecimento, às vezes algum projeto na vida pessoal, um projeto na vida profissional, enfim, projetos na nossa vida. E elas desistem no meio do caminho. O que acontece com essas pessoas que desistem no meio do caminho, em vez de seguir direcionado, desvia do foco e vai por outro, pega outro rumo, vamos colocar assim. Antes da Parabéns, gente, antes da gente entrar nesse desvio, vamos falar mais um pouquinho de foco. Eu gosto de trazer alguns exemplos, eu acho que fica mais claro, às vezes, para as pessoas entenderem. O que é esse foco? É eu conseguir concentrar, produzir poder quando eu concentro toda a minha atenção em uma única coisa, em uma única meta, em um único ponto, algo que eu quero muito realizar. É você pegar toda a energia que você já tem e concentrar essa energia num único ponto. A ponto de você ser capaz de, com essa energia que já está aqui dentro, a gente tem essa energia, só que ela fica dispersa. Eu cada hora quero uma coisa, cada hora eu estou colocando o meu foco, o foco do meu olho em uma coisa, em um objetivo, em uma meta. É você pegar essa energia que você já tem e concentrar toda essa energia num único ponto, até que você seja capaz de produzir mudança. Eu gosto de trazer o exemplo da lupa do raio do sol. Eu não sei se as pessoas aqui vão lembrar, mas né, tem um experimento com a lupa, quando a gente pega um papel de pão, se você coloca a lupa em cima e mira o raio de sol certinho ali no papel de pão, ele vai começar a pegar fogo. É isso que é o foco, é isso que a gente precisa fazer. Já existe ali a energia do sol, só que a gente pega essa energia que está dispersa em vários raios, e aí você converge aquilo ali num único ponto na lupa, até que haja mudança. Puf, pega fogo. E é assim também com a nossa energia. A gente tem que ser capaz de pegar essa energia que a gente já tem, que já existe aqui dentro, concentrar tudo em um único ponto, na minha meta, no meu objetivo, até que haja essa mudança. Então, é muito importante, o foco não é uma coisa simples, assim, eu foquei, minha meta é tal, igual a gente tem costume de fazer, coloca lá na meta de início do ano, só que aí a gente não faz nada de maneira comportamental e de mudança de mentalidade para poder concentrar nossa energia naquela meta e poder gerar transformação. E onde que eu tenho que focar essa energia, né? A gente tem dois lugares que eu tenho que focar essa energia toda aqui dentro. Eu tenho que focar, primeiro, nas coisas que me trazem problemas e limitações, porque eu tenho que vencer esses problemas e essas limitações, e eu tenho que depois usar essa energia para atingir meus sonhos, para atingir minhas metas. Então, por exemplo, no emagrecimento, né? Primeiro, a pessoa tem que perceber o que me limita. Porque aí vem aquelas historinhas, né? Eu não tenho tempo para caminhar, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não me planejo, eu não sei me controlar, eu começo, depois paro. E aí depois você... Então tá, agora eu já sei o que me limita, eu já sei o que eu tenho de problema, eu vou traçar aqui uma estratégia e depois eu vou focar no meu sonho, eu vou focar no que eu quero, né? Propriamente dito. E por que? Aí vem a sua pergunta, né? E por que as pessoas desistem? E aí a gente tem duas questões que são muito importantes do que desvia a gente do foco.
A primeira delas eu falo que é a mais importante, porque é um inimigo, e é um inimigo muito silencioso, que chama-se fator de distração. É o que te distrai, que a gente já falou lá no início, né? São aqueles vários nãos que a gente tem que falar. É o que te distrai da sua meta, é o que distrai o seu foco, é o que te tira do seu foco. Então, você tem que saber muito bem o que está me tirando do foco. Instagram, por exemplo, às vezes, né, você pode falar melhor do que eu acho que o estímulo visual de ficar vendo, por exemplo, receitas, comidas, doce, loja de confeitaria no Instagram ali, aquilo é um gatilho para a pessoa comer e sair do foco, não é verdade? Eu, por exemplo, se eu vejo lá no Instagram de doce, eu fico, ai, vontade de comer um docinho, quem que não faz isso? E aí, às vezes, você nem está pensando, seu foco nem está naquilo, e aí, por causa daquela distração ali momentânea, você começa a criar na sua mente. Não, tô com uma vontade, tô com uma vontade, tô com uma vontade, essa vontade nem existia, e por causa de uma distração, que é um celular, um Instagram, ela passa a existir. Então, a primeira... E aí entra aquela questão que eu estava falando aqui antes, aí a pessoa já tem aquela de... o que é uma vontade é uma ordem, surgiu a vontade tem que ser cumprida. De onde que surgiu isso? De onde que isso foi institucionalizado? Que a nossa vontade precisa de ser cumprida e de imediato. Aí acaba querendo o quê? Cumprir todas essas ordens, né? Que aparecem em forma de vontade. Isso costuma vir também até mesmo da infância, né? De achar que eu sou uma rainha, preciso ser servida, todas as minhas vontades precisam ser satisfeitas. Porque quando a gente pega experimentos, por exemplo, o experimento do marshmallow, que é um experimento muito, muito retratado quando se fala de foco, que colocavam as crianças lá para... numa sala, tem até na internet, todo mundo consegue ver. E falava, olha, você tem um marshmallow. Eu vou escrever aqui o nome do vídeo para o pessoal procurar e assistir depois enquanto você comenta. Tá. E aí falavam com as crianças, você tem um marshmallow, eu vou sair, você vai ficar aqui com ele. E se eu voltar, né? Se você conseguir resistir a esse prazer imediato, quando eu voltar, eu vou te dar outra. Aí você vai poder comer 2. Algumas crianças conseguiram resistir com muito sacrifício. Eu confesso que eu não sei se eu seria uma criança que resistiria, e outras não, outras comeram. E aí eles acompanharam essas crianças ao longo dos anos, os cientistas, e chegou-se à conclusão de que aqueles que tinham resistido, eles cresceram pessoas muito mais focadas, pessoas com um maior potencial aquisitivo, uma pessoa não muito mais... Não sei se eu escrevi certo marshmallow, não. É mais ou menos isso aí. Vocês procuram que aparecem para vocês, vão elucidar bem isso aí. Então, essas crianças que conseguiram esperar, aguardar, né, para ter o segundo marshmallow, elas cresceram muito mais focadas e se desenvolveram melhor e mais maduras emocionalmente, que eu vou falar um pouco mais lá para frente. A questão de você se manter ou não focado tem muito a ver com a maturidade emocional. Né? Porque quando a pessoa não é madura emocionalmente, ela é como uma criança, que ela quer tudo na hora. Eu falei disso aqui na live passada, e eu dei o exemplo da criança birrenta, né? Que faz a birra e que tem mas que ser eu quero. E aí fica naquela birra ali e quer. Então, a primeira coisa para manter-se focado é isso. É você descobrir o que está te distraindo, o que está te tirando do seu foco. E aí eu tenho uma ferramenta aqui que chama Elenco de Distrações. É uma ferramenta do curso, o Foco na Prática, e que as pessoas, né, quem tiver aí com papel e caneta, pode anotar. Ela é muito simples, para a gente descobrir tantas distrações. Você vai fazer uma lista, tudo que te distrai, o que tem me distraído. E aí, gente, distração pode ser tudo, pode ser novela, sabe? Pode ser Netflix, que enquanto eu tô deitada assistindo, eu tô ali comendo. Pode ser fofoca, fofoca distrai a gente uma quantidade, porque o tempo que você tá ali queimando energia para saber da vida dos outros, você podia estar queimando, convergindo essa energia para realizar suas metas, seus objetivos. Então, você vai fazer uma lista de tudo que te distrai. Colocou lá essa lista, você vai ver a intensidade, de 0 a 10.
Quanto isso me distrai? Então, eu vou olhar lá, Netflix, celular, Instagram. Instagram tá me distraindo 10, tô saindo do meu foco total. E isso para tudo, não só para dieta, para tudo na vida. Então, eu vou colocar lá a minha intensidade, 10. Instagram é 10. E aí você vem para o outro passo. Qual a decisão você toma sobre essa distração? Você vai ter que decidir se você vai eliminar, reduzir ou substituir. Então, você vai colocar a distração, você vai dar uma nota para ela. Eu coloquei, né, Instagram, intensidade de 0 a 10, 10. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar o Instagram da minha vida? Não consigo. Agora eu tô falando por mim, porque eu trabalho com Instagram. Então, o que eu posso fazer? Substituir também não posso. Eu posso reduzir. Foi algo que eu fiz, por exemplo. Algo que me distraía muito das minhas coisas era ficar ali na aba de explorar do Instagram. Quando eu vi, eu estava horas ali pesquisando coisas de pessoas que eu nunca tinha visto na vida e perdendo meu precioso tempo que eu podia ler, ver um vídeo, estudar, etc. Preparar minha alimentação saudável, porque às vezes não tem tempo para cozinhar a alimentação saudável, mas tem 1 hora, 2 horas para sentar e assistir novela, né? Se você for ver, ao longo aí do mês são 24 horas, ao longo do ano são 288 horas que você perdeu da sua vida assistindo uma novela, que você podia ter feito uma pós-graduação, feito um curso, feito atividade física, produzido seus alimentos, feito sua alimentação saudável para congelar. Então, gente, façam essa ferramenta. É uma ferramenta simples, mas de modo nenhum ela é simplória. E ela ajuda muito. Veja os seus fatores de distração. E aí a segunda coisa que tira a gente do foco é a gente não ter uma rotina de excelência. Ô Camila, antes de você passar para a segunda coisa, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o pessoal. Gente, depois do que Camila falou aí sobre distrações, vamos focar isso aqui no projeto de emagrecimento. Que insights vocês estão tendo? O que vocês estão pensando? Que conclusão que vocês estão chegando? Fala aqui pra gente que fichas que estão caindo nesse momento, do que vocês consideram que são distrações no seu projeto de emagrecimento. Pra gente poder, porque às vezes o que está te distraindo pode ser o que distrai outro, o que distrai outro. Vamos fazer um brainstorm aqui rapidinho, vão colocando só palavras. Palavras que vão definir o quê? O que está sendo a minha distração no meu projeto de emagrecimento. Vamos lá, quem for começando, vai colocando aí, a gente vai vendo aqui. E distração pode ser festa. Festa me distrai do meu projeto de emagrecimento. Televisão, rede social, celular, bebida. A bebida é uma distração muito grande, tira a gente do foco totalmente, principalmente no emagrecimento, né? Séries, vitimização. Tempo que a gente perde reclamando, vitimizando, tudo isso é uma distração para o nosso foco. Marcilene, eu não sei se Marcilene está na live ainda, se já saiu. Marcilene falou logo no início, do final de semana. Final de semana é uma distração, pode ser uma distração também, né? Isso aí, Juliana. Então, vamos lá, Camila, para o segundo ponto. Novela. Segundo ponto é o que acho que a Juliane falou aí, ó, correria, dia a dia, confusão, não tenho tempo para nada, é a famosa ocupação, né? Tarefa demais. É você não ter uma rotina de excelência, é você não ter uma agenda de prioridades, porque quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Então, a gente tem que ficar muito atento. Por que eu estou na correria? Por que eu não tenho tempo para nada? Será que eu estou colocando os outros à frente de mim? Será que as pessoas estão sendo prioridade e não eu? Por que eu não consigo tirar um tempo para fazer o meu planejamento do meu cardápio alimentar, fazer meu exercício físico? E aí, geralmente, o que a gente vê quando as pessoas não têm essa rotina de excelência, essa agenda, são pessoas que têm muita dificuldade em falar não, que não sabem falar não. E aí vai passando a prioridade de todo mundo na frente e não consegue cuidar de si de verdade. Eu tenho um coach que caiu uma ficha dele semana passada, na última sessão, que foi assim, eu achei maravilhosa. Ele é uma pessoa que ele não falava não, muita dificuldade de falar não. E aí a gente foi descobrindo, trabalhando, fazendo diagnóstico e tal, das crenças. Por que você não fala, né? Por que você não tem coragem de falar não? Porque
ele associou desde a infância de que para ele ser amado, ele tinha que ser uma pessoa boazinha, ele tinha que ser bonzinho. E ele tinha que fazer tudo para os outros, né? Associou inconscientemente que o valor dele estava no que ele fazia. Então, ele precisava fazer tudo para as pessoas e ele precisava ser muito bonzinho. Mas qual a ficha que caiu? A partir do momento que eu tento fazer tudo para todo mundo, que eu não falo não para ninguém e para eu tentar ser amado, principalmente pela minha família, eu estava fazendo justamente o caminho contrário. Eu estava sendo mal, ruim para minha família e não bonzinho. Porque enquanto eu passava todo mundo na frente como prioridade, eu estava me deixando para trás e eu estava deixando a minha família para trás. Porque na hora que a gente cria a coragem de falar não, geralmente a gente fala primeiro é para mim mesmo e depois para quem está mais próximo de mim, que é a minha família, que teoricamente é obrigada a me entender. Só que isso não é verdade. Então, na hora que ele percebeu, ele falou, opa, eu estou buscando ser amado porque eu sou bonzinho e faço tudo para todo mundo e estou conseguindo justamente o contrário. Eu não estou conseguindo nem ter amor próprio, nem ter o amor da minha família, porque eu estou sempre ocupado demais. E aí que vem, né? A ocupação é diferente da produtividade. Eu estou sempre sendo a agenda dos outros e não tenho uma agenda para mim. Então, não façam isso. Tenham uma rotina de excelência, tenham agenda, tenham planejamento e se priorizem, coloquem vocês como prioridade. E esse planejamento, ele precisa ser total, ele precisa ser anual. Quais são as minhas metas do ano? Onde eu quero estar até o final do ano? Eu já tenho as minhas metas para 2021, ele tem que ser mensal. O que eu preciso fazer todos os meses para eu atingir as minhas metas do ano? Ele precisa ser semanal. O que eu vou fazer essa semana que vai me aproximar da minha meta do mês? E ele precisa ser diário. Eu tenho que ter uma rotina diária, uma agenda diária e cumprir essa tarefa. Eu acho que isso funciona muito para o emagrecimento, né? Isso que eu já ia falar. Eu já ia falar assim, vamos contextualizar essa rotina aqui para ficar mais fácil para quem está aqui vendo a gente. Como que eu vou trazer essa rotina para o meu projeto de emagrecimento? Quem está aqui na live e participou do desafio, recebeu uma ferramenta que eu encaminhei, que a ferramenta é o Planner e a ferramenta da agenda programada. Aquela ferramenta ali, gente, não é para poder ficar no celular, não. Aquilo dali é para ir para a impressora, imprimir e ser preenchida. Porque quando você determina quais as ações são necessárias, o que eu preciso de tirar como distração, tirando essa distração, o que eu vou colocar na prática no meu dia a dia, para poder alcançar o meu objetivo lá na frente. E aí você começa a escrever na sua agenda programada, você já está direcionando o seu cérebro o caminho que você precisa de ser percorrido. Você já está mostrando com mais clareza o que é necessário. Então, como que trazer isso? Traz isso como? Para o meu dia, o que para o meu dia é necessário eu fazer, colocar em prática que vai me ajudar no meu emagrecimento? Pega o planner, que o planner cria um planner semanal, a minha semana, o que precisa de entrar na minha semana? Quais serão os dias que eu vou praticar atividade física? Qual que vai ser o dia que eu vou no supermercado? Qual que vai ser o dia que eu vou tirar para poder preparar minhas comidas, se for necessário, que tem pessoas que precisam de preparar, de congelar, para poder levar para o trabalho? Qual que vai ser o dia que eu vou tirar para poder fazer sacolão? E assim vai colocando em prática tudo que é necessário para poder alcançar o objetivo. Isso é que é rotina, isso é que é programação. Deixa eu só responder aqui para Juliana, que Juliane está falando que não está se priorizando. Ju, então você já sabe o que você precisa de mexer. A própria resposta você está se dando. Se você está vendo se você já entendeu o que é que está acontecendo nesse momento, então agora é parar e se questionar o que eu posso fazer, o que eu posso colocar em prática para poder mudar isso. E só respondendo aqui mais uma questão que a Juliane também que colocou, que está em altos e baixos. O livro Picos e Vales que eu encaminhei, gente, quem tiver oportunidade, compre esse livro, Picos e Vales. A nossa vida
ela se compara a picos e vales. Vão ter momentos que a gente vai estar lá em cima, vão ter momentos que a gente vai estar lá embaixo. Não tem como fugir dessa dinâmica. Isso vai acontecer. A diferença, presta atenção, Ju, você que colocou isso lá. A diferença está como que eu vou agir, como que eu vou lidar com os meus momentos de vale. E vão ser nesses momentos de vale que eu vou me recuperar para poder começar a escalar e subir o meu pico novamente e chegar lá. E só mais uma terceira pontuação aqui antes de você começar, Camila. O meu super boa noite especial para o meu amor que acaba de entrar na live. Haha Araújo Oficial, gente, minha filhotinha linda que está aqui do lado no outro quarto esperando mamãe terminar de fazer a live para colocá-la para dormir. Haha, um beijo, viu, filhinha? Mamãe te ama. Vamos lá, Camila, continuar. Um beijo, Haha, que parece com a Dindinha, puxou a Dindinha. Gente, isso é muito importante. Nós não nascemos para viver no topo, mas também não nascemos para viver no vale. A gente nasceu para fazer esse movimento ao longo da vida. Então, isso é natural. Falar nesse movimento, eu não contei um pouco aqui no início a história do meu emagrecimento, vou falar bem rapidinho, porque eu lembrei disso agora, desses picos e vales. Quando eu ganhei o meu filho, eu terminei a última sessão com a médica, porque depois disso eu nem quis pesar mais, eu estava pesando 108 quilos. Então, eu passei dos 100 quilos. Depois que ele nasceu, e aí eu fui por irresponsabilidade, porque na época eu não conhecia o conceito de autorresponsabilidade. Eu me alimentei mal toda a gestação, eu fui vivendo, deixa a vida me levar. E aí terminei a gestação hipertensa e obesa, né? Na época eu estava obesidade grau 1 indo para o grau 2. E aí eu precisei pedir ajuda. E aí eu pedi, né? Porque eu pedi ajuda para minha irmã. E ela falou comigo, olha, Camila, o próximo passo é a bariátrica, mas eu não quero que você faça por tudo que ela já tinha passado. Então vamos buscar uma alternativa. E aí foi onde eu fui e fiz o coaching individual com ela, fui no nutrólogo, e comecei a trabalhar a mentalidade ao mesmo tempo que eu fazia o acompanhamento com o nutrólogo. Nisso eu perdi não, que eu não quero achar, eu eliminei 21 quilos na época, eu cheguei a pesar 75 quilos. E hoje, depois de 3 anos, passando por esses picos e vales, para vocês verem que não acontece com todo mundo, acontece hoje comigo, que tenho todo... já tenho todo... Opa, caiu. Já conheço de foco, conheço de reprogramação mental, conheço todas essas coisas com as quais eu trabalho, e mesmo assim, a gente às vezes passa por vales, porque somos seres humanos, isso é natural. Nos últimos 3 anos, passamos aqui, né, na minha família por um momento muito desafiador, quem nos conhece sabe. Depois vieram várias coisas, pandemia, enfim. Neste meio tempo, eu ganhei aí no efeito sanfona que a gente estava falando antes, 6 quilos. Mas eu não posso me desesperar e eu também não posso jogar fora todas as minhas conquistas, me maltratar, me criticar, fazer, né, ficar me martirizando, porque eu já tive conquistas enormes. Eu comecei lá com 94 quilos, cheguei a 75, tudo bem, agora eu preciso o quê? Ajustar novamente o meu foco, e é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, é normal. Realinhar a rota. Exatamente. Agora aí fui novamente, estou fazendo acompanhamento com a nutróloga, mas o que eu quero que vocês vejam também? Não, existem ganhos, apesar do peso ter aumentado. Hoje meus exames são todos excelentes. Eu ainda mantenho a hipertensão por causa lá da minha irresponsabilidade, da época da gestação, mas meus exames estão ótimos. É a última coisa, é o último passo, é acabar com essa hipertensão e parar de tomar remédio. Né, chegando na minha meta, que eu ainda não cheguei, eu estou no caminho, estou na travessia, mas eu tenho ganhos. Hoje os meus exames são excelentes e eu não recuperei os 21, porque se eu não tivesse feito todo esse trabalho mental, participado, igual eu falei, 3 vezes do emagrecimento, se eu não tivesse feito o processo individual de coaching,
de emagrecimento, se eu não tivesse feito todo esse trabalho mental, que é um trabalho contínuo, é pro resto da vida, É a construção, né, Camila, que eu expliquei aqui no e a início. obesidade também é uma doença que é pro resto da vida, que eu preciso controlar, ela é controlável, ela não tem cura, então eu sou sim obesa, hoje estou no sobrepeso, mas sou uma pessoa que tem essa doença e preciso me cuidar, e me cuido. Então, se não fosse tudo isso, eu teria recuperado os 21 e quiçá mais, né? Já teria feito até bariátrica, etc. Então, assim, estou longe de onde quero chegar, que é é o que a gente vai entrar agora, que é o foco visionário, a minha visão de futuro, mas também estou muito longe da pessoa que eu era. E tenho muitos ganhos para celebrar. Então, não se cobrem tanto, não sejam cruel com vocês. Altos e baixos são normais, picos e vales são normais. O dia que a sua linha da vida estiver reta, você morreu. Vai dizer, ó, um beijo, um abraço, foi-se para o além. Metaforicamente, comparando com o aparelho lá do hospital, né? Na hora que a linha fica reta, é porque o coração parou de bater. O sinal é justamente esse aqui. Ô, Camila, e uma coisa importante aqui que eu acho, só para ressaltar antes da gente falar do foco visionário. Às vezes, às vezes não. Quando eu estou aqui e eu convido as pessoas e eu falo do meu programa, né, do emagrecimento, que agora está online, que a gente chama de desafio, mas quem já participou e está aqui na live pode falar com propriedade também, que não é apenas um desafio, vai muito além do desafio. No emagrecimento, eu ensino justamente o início. Frisa isso, o início dessa construção, desse passo a passo para quem está em busca de mudar de vida, de mudar hábitos e transformar a vida como um todo. Mas também não adianta, por exemplo, participou do desafio, tendo resultados e tal, acabou o desafio, para tudo. Não é por aí, gente. Porque aí vai acabar voltando o que era antes. O negócio é o quê? É sequencial. É continuar nesse processo de construção. É isso aí, Kelly. É o pontapé inicial para você entender como que as coisas funcionam e ir em busca da sua vida e em busca dos seus resultados, aprendendo a como trabalhar e a como desenvolver a mentalidade. Porém, é necessário dar continuidade nessa construção. É como se o desafio numa construção fosse a base da casa. E depois vai subindo, tijolinho por tijolo, fazendo reboco, até chegar no andar de cima. É tudo o quê? Etapas. Agora, fala pra gente. É um processo. Camila, fala pra gente o que é o foco visionário. Então, vamos falar de foco múltiplo. Existem 3 tipos de foco. A gente acha, às vezes, que o foco é só focar no que se quer, tudo aquilo que a gente já falou aqui, mas não. Existem 3 tipos de foco que quando a gente une esses 3 tipos de foco, aí a gente vira uma potência para poder conseguir atingir todas as nossas metas. E o primeiro deles, quem fez o desafio já conhece muito bem, né? Que é o foco visionário. O que é esse foco? É você saber exatamente onde você quer chegar. É você ter uma imagem mental, uma fotografia mental de onde você quer estar. Qual, no caso do emagrecimento, qual a saúde que você quer ter, o corpo que você quer ter. Você conseguir se visualizar quando você fecha os olhos aqui na sua mente, exatamente vivendo aquela vida que você quer. Com o corpo que você quer, com a saúde que você quer, fazendo o que você deseja fazer. Então, o foco visionário é isso, é o primeiro tipo de foco. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta. Se eu não souber para onde eu estou indo, qual que é a minha meta de emagrecimento, qual que é o corpo que eu quero ter, qual a saúde que eu quero ter, o que eu quero realizar, aí eu vou para qualquer lugar. Então, além dessa saúde, né, dessa imagem mental, a gente tem outra ferramenta no coaching, que é o mural da vida extraordinária. Você ter mesmo fotografias, além da mental, que refletem aonde você quer chegar. Refletem as suas metas, os seus objetivos. E para a gente fazer para ficar mais fácil de montar esse mural, para quem tiver interesse, você tem que se perguntar o seguinte: onde eu quero estar daqui a 2 anos? Onde eu quero estar daqui a 1 ano? E vai anotando. Onde eu quero estar daqui a 6 meses? Onde eu quero estar daqui a 2 meses? Então, né, fracione metas, vai olhando tudo que você quer, o que você quer construir de hoje até daqui a 2 anos, no mínimo.
e pode propor para depois de 2 anos também, e vai encontrando imagens na internet, imprimindo e colhe num mural. O meu fica aqui no meu quarto, aqui ele está na minha frente, eu vejo ele todos os dias. E aí depois você vai fazer o exercício de se visualizar vivendo aquelas coisas. Então, por exemplo, é muito forte hoje para mim a imagem mental que eu criei lá no desafio do emagrecimento. Então, às vezes eu estou sentada ali, estou ali com uma distração, com uma tentação, ela vem rápido na minha cabeça, assim, e aí eu começo a pensar, não, eu quero atingir esse objetivo, isso aqui vai me afastar do meu objetivo, então eu não vou fazer, e não vou comer, e aí deixo e tal. Então é muito importante a gente ter esse foco visionário, saber e conseguir enxergar, porque tudo acontece na mente primeiro, para depois acontecer do lado de fora. E essa visualização, ela não é só uma questão de... Tem gente que acha que é assim, assisti O Segredo, que também você mandou lá no desafio, recomendam que assiste, mentaliza e senta no sofá e espera as coisas acontecerem. Não é assim. Essa visualização ela é uma ferramenta para poder despejar o hormônio da persistência no seu cérebro, para você ficar mais persistente, ser uma pessoa mais focada e conseguir ir atrás daqueles objetivos todos que estão ali, tanto nas imagens quanto na sua imagem mental. Então, é um foco muito importante. Esse é o primeiro que eu falei, são 3. Aí depois a gente passa para o foco... Eu vou continuar aqui, se você precisar qualquer coisa, você me interrompe. Tá, não, eu não sei se o Instagram vai cortar, que já deu o tempo aqui, mas não sei se vai cair de repente ou se ele deixa ir fluindo. Vamos lá, fala do segundo então. Se cair, a gente volta, porque a gente fala muito. O comportamental é o segundo. O que é isso? É você produzir energia suficiente através de todo o seu comportamento até que você consiga gerar mudanças internas e externas. E é o que a gente está falando aqui. As mudanças, primeiro, elas acontecem dentro da gente. Elas acontecem aqui. E aí você se mantém focado todo o seu comportamento até que você consiga gerar essas mudanças. Primeiro interno, segundo externo. Porque não adianta, gente. Vou mudar. Matricula na academia. Se você não mudou aqui dentro, não vai funcionar a mudança de comportamento do lado de fora. E a gente tem 3 canais neurológicos para poder usar, para poder ter esse foco comportamental, que é comunicação, pensamento e sentimento. Então, eu preciso o tempo todo comunicar qual é a minha meta, comunicar qual é o meu objetivo, eu preciso pensar naquilo, visualizar, isso vai me trazer um sentimento bom, positivo, de vitória, de conquista, de capacidade, e aí sim eu consigo ter mais energia ainda para me comportar cada vez mais para ir em busca daquele objetivo. E o terceiro é o foco consistente. Eu preciso ter a consistência suficiente, ficar focado por tempo suficiente até que o meu objetivo aconteça. E aí eu gosto de dar o exemplo do pudim, da gelatina. A gente faz uma gelatina e coloca ela na geladeira, ela não fica pronta automaticamente, né? Ela demora um tempinho, porque ela precisa de tempo para ficar consistente. E assim também é com o foco, com o nosso foco. Às vezes a gente tem o foco visionário, eu sei onde eu quero chegar. E aí eu vou e uso todo o meu foco comportamental, eu tô lá, eu vejo, eu visualizo, eu faço, aconteço, só que eu não tenho foco consistente. Eu não consigo me manter focado o suficiente até que aquela meta aconteça, até que aquele objetivo seja conquistado. E aí a gente volta lá atrás. O Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, o criador da inteligência emocional, ele fala o seguinte: para você conseguir focar, você precisa de inteligência emocional. Então, beleza, minhas emoções estão sendo bem geridas, eu tenho um bom relacionamento comigo, com o outro, eu tenho amor próprio, eu tenho bons relacionamentos, isso é inteligência emocional. Eu consigo focar. Mas manter o foco não está ligado só à inteligência emocional. Manter o foco está ligado à maturidade emocional. Então, se eu for uma pessoa imatura emocionalmente, isso independe de idade, eu não vou conseguir manter esse foco consistente por tempo suficiente. E aí eu começo a reclamar, me vitimizar, né, a chorar, bater o pé, fazer pirraça como uma criança mesmo, porque eu quero, mas eu quero agora, eu quero emagrecer 30 quilos em 2 meses. Não vai acontecer. E aí a pessoa se frustra
e mais um motivo para ela sair do foco. E aí ela desiste, deixa esse foco para lá e aí pronto, acabou. Eu quero emagrecer, mas eu não admito, eu não vou abrir mão de ter que diminuir a cerveja, de ter que diminuir o doce, de ter que falar não e fazer escolhas para as festas. Eu não aceito isso e quero emagrecer. E aí vem a questão. Eu quero ser emagrecido, né? Que é o que a gente vê hoje muito. Eu não quero, eu vou lá ter meu foco visionário colocado, olha, ó, no meu mural tá ali, eu fazendo pilates, eu fazendo caminhada, eu fazendo isso, eu fazendo aquilo, com corpão, biquíni. Mas eu tenho esse foco consistente. E eu tô fazendo, eu tô visualizando, Camila, eu penso, eu sinto, eu vejo, eu me comporto, eu me matriculo na academia, eu faço meu planejamento. Mas aí, de uma semana para outra, eu perdi 100 gramas. Aí eu desisto. Aí o foco consistente vai por água abaixo, a gelatina desanda, e aí a criança emocional toma conta daquela pessoa e ela desfoca. E não chega na meta, não chega no objetivo. Pois é, e uma das questões mais importantes, que eu sempre falo aqui, vou falar mais uma vez, que eu vou deixar como dica aqui para vocês hoje. Se você quer emagrecer, busque o seu equilíbrio emocional. Aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a lidar com as suas realidades, tanto a nível pessoal quanto emocional. Porque não adianta querer, não adianta idealizar, eu não vou ficar ansiosa mais, ou então não vou sentir raiva mais, eu não vou ficar estressada mais, que são emoções mais carregadas e negativas. Buscar isso, esperar isso é irreal, não existe. Da mesma forma que nós nos nutrimos com emoções que são positivas, que são boas, emoções negativas também elas surgem. Mas a questão é o quê? Como que eu estou lidando com essas emoções quando elas aparecem? Como eu estou agindo com essas emoções quando elas aparecem? Eu estou agindo com maturidade emocional ou eu estou deixando aquela minha criança emocional vir naquele momento tomar conta de mim e acabar descontrolando toda? E se você, que está aqui assistindo a live hoje, que está aqui com a gente, começa a identificar e começa a entender que você é uma pessoa desfocada, depois de tudo que a gente falou aqui, busca fazer uma autoanálise para poder perceber o quê? O que está me desfocando? O que está me deixando sem foco? Porque quando a gente fala assim, que eu sou desfocada, você está trazendo isso para a sua identidade. Isso não faz parte da sua identidade. Você pode estar com dificuldade de manter o foco no momento, mas isso não quer dizer que você é desfocado. Você pode estar. Não confunda e comece a trazer isso para a sua identidade. Porque isso é um comportamento que pode ser ajustado. É um comportamento que pode ser mudado, dependendo do tanto de como que você vai direcionar a sua energia, do tanto de consciência que você vai buscar, do tanto de aprendizado que você está disposto a se permitir viver e a buscar também. Uma outra coisa que eu acho importante aqui deixar busca entender os porquês que estão te levando a comer. Qual o motivo que está te levando a comer de uma maneira que você não está conseguindo se controlar? E qual a emoção que você está sentindo nesse momento antes de ir para a comida com essa forma? E mais uma coisa que é o mais importante, que é o primeiro que acontece. Quais os pensamentos você está nutrindo nesse momento e nessa situação em que você se sente descontrolado e que você desfoca, você desfoca por causa da comida do seu projeto de emagrecimento? Comece a primeira coisa é o quê? A observar isso, porque a partir do momento que você começa a observar, você começa a entender muito mais o que está funcionando aqui dentro, e o que está funcionando aqui dentro, para aí você começar a trazer para o seu comportamento no dia a dia. E um terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui hoje também nessa live, antes da gente finalizar. Vá em busca do seu objetivo, buscando manter o seu foco, mas vá pelo amor. Isso eu estou falando aqui em todas as lives, eu vou falar aqui de novo. Pare com essa autoexigência punitiva que você cria em você mesmo. Quanto mais essa autoexigência ela for
elevada e vier de uma maneira punitiva, onde o seu crítico interno aflora e te destrói, elimina a sua capacidade de continuar com o seu foco consistente. Camila, para a gente encerrar aqui hoje, alguma dica, alguma mensagem para as pessoas que estão aqui com a gente? Se alguém tiver aqui e quiser fazer uma pergunta também para a gente, fique à vontade. Isso aí é muito importante. O crítico interno é o meu maior sabotador, por exemplo. E eu bati cabeça com ele muitos anos antes de eu me permitir me autoconhecer, passar pelo processo de coaching e começar a caminhar nesse mundo de reprogramação mental. E eu queria deixar aqui, por último, que vocês entendam o seguinte, que esse foco consistente, além do tempo necessário, ele também pode ser chamado de imersão no aprendizado. O que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei. Se eu tivesse, eu já teria. O Paulo Vieira fala muito essa frase. Então, se eu ainda não tenho o corpo que eu quero, é porque alguma coisa eu não sei. Então, eu preciso aprender. E aprender é igual a mudar. Se eu leio um livro sobre emagrecimento ou vejo algum vídeo e não mudo, é sinal que eu não aprendi, eu apenas conheci sobre algo. Então, que as pessoas aproveitem aqui o seu Instagram, todo esse conteúdo gratuito, várias lives no IGTV, assistam, anotem. Não pensem que é uma bobagem de internet que as pessoas fazem para aparecer. Não é. Estamos aqui porque queremos ajudá-los. Então, pegue todo esse conhecimento que tem disponível para você de graça na internet, todas as ferramentas que existem, foquem nisso, façam o que a gente, né, as ferramentas. Eu aqui hoje, por exemplo, falei uma ferramenta, volta à live, assiste, anota, e assim vocês vão conseguir aprender de verdade. Lembrando que aprender é igual a mudar. Se você conhece alguma coisa, mas não muda, é sinal de que você não aprendeu. Quando a gente aprende, a gente muda. Camila, muito obrigada pela sua contribuição também, por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada a todos vocês. Tenham uma boa noite. Camila, um beijo. Fica com Deus e até semana que vem aqui, gente.